muito boa tarde, queridos amigos, colegas e conhecidos do curso de produção musical do Senac. Meu nome é Maria Clara, estamos aqui representando o Grupo 1, que infelizmente tem algumas pessoas já ausentes, no projeto de apresentação da música que acabou ficando com Unbelievable, entre parênteses, só tem você e eu. Enfim, descobriremos o porquê em breve. Pode passar, por favor. Esses aqui são os componentes originais, então ali temos também símbolos já para introduzir quem fez o quê inicialmente. Então, Bruna, voz e composição. Jefferson, nosso querido baterista, que perdeu seu nome, inclusive, para sua função. Samuel, baixista, hip, em memória, baixista e tecladista. Vinícius Souto, voz e também compositor. Cleiton Souza, violão e guitarra. Maria Clara Dio, voz, composição e violão. Nicolas Antoine, voz e composição. Pietra, voz. Pode passar, por favor? Então, como a base da música foi pensada? Ali tem bastante texto, então eu vou trazer um resumo do que está ali. Basicamente, a gente teve uma montanha de ideias inicialmente, o que é completamente natural. Então, a nossa proposta era tentar abraçar, de alguma forma, o máximo possível todas aquelas ideias, o que foi muito desafiador, mas muito legal também de fazer. Então, dentro do nosso pensamento inicial, todos concordaram de, cara, a gente quer uma coisa um pouquinho mais animada. Não precisa ter ali uma batida de 120 BPM, porém, a gente quer algo mais animado, com uma proposta mais legal, que possa ser mais dançante, mas, ao mesmo tempo, queremos algo que traga algumas sutilezas, algo que as pessoas não vão perceber de cara. Então, a nossa concordância foi uma música um pouco mais animada, voltada para pessoas mais jovens, enfim, isso vai ser adentrado daqui a pouquinho, mas que tivesse também algo que nós definimos de maneira um pouco não oficial como groove. A gente queria que tivesse um groovezinho, aquela coisinha gostosinha de você escutar. E, ao mesmo tempo, tivemos algumas propostas muito loucas que envolviam justamente, inicialmente, poliamor. Aí a gente teve que encaixar de algum jeito o poliamor no meio disso tudo, de alguma forma. Além disso, a outra sugestão foi, por que a gente não coloca uma história no meio dessa música, um contexto? Sabe quando você está contando uma história e você fala, eu estava ali, eu fiz não sei o quê, e tananã. Ok, vamos abraçar também essa ideia. Além dessa ideia, a gente teve também trechos em inglês. Por que não colocar algum trechinho em inglês ali nesse meio do caminho? Algo dançante. E, além disso tudo, depois de a música praticamente pronta, veio a recordação, enquanto escrevia, de que, putz, a gente também pensou que tivesse alguma coisa, que tivesse uma dupla interpretação, uma coisa que não fosse tão simples de perceber a priori, mas que fosse levado para o lado sensual. Sim, essa tinha também essa proposta. Então, onde se encontrou o poliamor na letra? No primeiro verso. Viver só de um amor nunca me convenceu, né? Nunca me apeteceu, nunca me interessou muito bem. Viver só de um amor nunca me convenceu. Tudo me atraía e ninguém se atreveu a mudar nada. Então, ali a gente encontrou uma forma de encaixar o poliamor. O contexto histórico foi colocado principalmente no... Ih, gente, vocês vão me perdoar, que eu devia ter colocado a letra ali, mas principalmente na parte de numa quinta... Exatamente, numa quinta eu te encontrei... na esquina... Que Augusta, rapaz? Que isso? Na esquina da Ipiranga e Marília Dirceu. E uma curiosidade dentro disso é que eu precisava, esse verso foi eu que escrevi, e eu precisava realmente de uma rua que rimasse com o que eu queria, que eu já tinha escrito antes. Então, eu fui no Google Maps, juntamente a ferramentas de inteligência artificial, para procurar encruzilhadas que rimassem com o que eu precisava. E aí eu achei uma que foi a da Ipiranga com a Marília Dirceu, que realmente existe, e aí eu abri a imagem para ver a rua, para ver se realmente parecia com o lugar que a pessoa que eu imaginava escrevendo aquela música moraria, e realmente se parecia. Então eu falei, gente, então foi aqui num dia comum de quinta-feira que essa pessoa encontrou. Então, assim, a gente tentou abraçar de fato todas essas grandiosas ideias, e a parte um pouquinho mais de duplo sentido ficou um pouquinho mais escondida, assim. Às vezes não tanto, né, na parte do revirar os meus olhos até o amanhecer, é bem sugestivo, mas
Também no trecho de "Se eu beijo tua boca, meu bem, eu fico louca pra fazer". Tudo funcionar, aí a gente já muda, entendeu? Um pouquinho o direcionamento. Então, foi muito legal de escrever e fazer, porque conforme a gente se reunia, tinha muita ideia e todas pareciam muito legais. Então, foi uma tentativa, principalmente na letra, né, que era onde ia dar para abraçar tudo isso, de não abandonar nada do que a gente pensou antes e, obviamente, junto com o rap, isso facilitou bastante. E tudo isso somado a uma base inicial de acordes, que a gente fez também presencialmente, juntos. Depois eles foram adaptados e, com bastante criatividade, sugestões e conversas, ou, enfim, grupos de WhatsApp, a gente chegou ao que eu chamei de o nosso cristal. Enfim, que foi a música final. Pode passar, por favor? Isso aqui é só um print de conversa do WhatsApp de como os acordes foram transformados. Inicialmente, eles eram pensados assim, dessa forma. Não vou ficar falando todos, mas... Enfim. E aí, eles acabaram ficando naquela versão que o nosso querido Samuel, em memória, fez pra gente, que era Sol bemol, Si bemol menor, Lá bemol menor e Ré bemol. E foram adaptados para meio tom acima e com algumas diferenças também de acordes, justamente porque... Lembram que eu tinha dito que a gente queria um groovezinho, uma coisa mais gostosinha? Esse tipo de acorde, que a gente não vai aprofundar tanto, eles trazem um pouco mais essa característica, que é uma característica de black music, mais soul, etc. Por mais que a música não seja 100% voltada para esse lado, mas eles trazem um pouquinho mais dessa tendência, então os acordes foram adaptados pensando nisso e o tom também é aumentado pensando na proposta que tinha inicialmente de ser uma música mais jovial e afins. Enfim, pode passar. Público-alvo. Your moment. Com licença. Tudo bom, pessoal? Sou o Jefferson. Eu sou baterista do grupo. Estou um pouco ausente, mas eu fiz parte desse projeto. E, assim, eu vim falar sobre o público-alvo, né? A gente pensou mais ou menos numa idade entre 18 e 35 anos. A gente pensou nessa parada de uma música mais dançante, mais groove, né, para a gente tentar alcançar o público mais jovem. Porém, tem essa questão também do poliamor, do meio que o duplo sentido, né? E então a gente definiu a partir dos 18 anos, né? A partir dos 18 anos, né? Como tem também a parada do rap, né? Tem essa mescla, né, de estilos musicais. Então a gente definiu mais até essa idade de 35 anos, que é mais ou menos o parâmetro ali que a gente vê. É um público que está muito nas redes sociais, que escuta muito nesses aplicativos de música, tipo YouTube, Spotify, né? Esses aplicativos de música. Então é mais voltado para esse público, né? Um público entre 18 e 35 anos e que que curte bastante estilos musicais, né? Porque essa canção ela leva um pouco dessa proposta de MPB, essa levada de soul, que é uma pegada meio dançante, né? Como a Maria comentou, tem uma parte mais pop, mas também tem a parte do rap, que tem a parte que a rapaziada faz as rimas. Então, acho que o diferencial é isso, né? A gente engloba entre 18 e 35 anos, é uma idade, né, bem grande, vamos se dizer, né? E também engloba vários estilos musicais. Então, esse foi o nosso público-alvo, tá bom? Pode passar aí, professor. Vamos falar agora também um pouquinho do processo, como o baterista falou, Jefferson falou. Nós somos, na verdade, um grupo muito mesclado, né? Se vocês olharem para a gente, vocês conseguem enxergar um pouquinho de cada cultura, e cada um tem uma vivência, cada um tem um estilo musical, não só estilo musical como ouvinte, mas também como praticante. Cada um toca um tipo de música. E eu achei interessante como a gente conseguiu juntar tudo isso e fazer essa música sair de uma maneira que represente todos aqui. Então, quando vocês escutarem a música, vocês vão ouvir um pouquinho de guitarra, que vem um pouquinho de mim. Vocês vão ouvir também um pouquinho... Vocês veem um pouquinho também de groove, que vem um pouquinho do Samuel.
Vocês veem também a questão dos rap que vem com o pessoal. Então é um grupo muito, não queria falar todo mundo que ia ficar muito extenso, mas é interessante ver como a gente fez com que todas as ideias que foi colocada na mesa fosse pensada de uma forma a abranger todo mundo do grupo e expressar o resultado final com a música que vocês vão ouvir. Então vocês vão conseguir ouvir um pouquinho de guitarra, falando também de algumas partes das músicas, vocês vão conseguir ouvir a parte do rap, que a gente pensou em 8 compassos para cada rap, para ficar justo para todo mundo e também para ter uma boa metragem de letra para cada, né? Então tem 3 partes de rap, cada um com 8 compassos. Também tem um solo de guitarra no meio. Tem uma partezinha da MPB, pode falar. Tem uma partezinha da MPB no final também que a gente quis trazer com o violão. E também teve todos vocês participando também, que a gente conseguiu pensar em gravar as palmas. Vocês vão ver isso aí no final da música, que ficou bem interessante também, bem legal. Eu acho que na verdade foi a parte que eu mais gostei, da gente juntar todo mundo e gravar as palmas e conseguir colocar isso de forma efetiva no nosso projeto final. Então, basicamente foi esse nossa miscelânea aqui com todo mundo, que a gente juntou tudo e saiu esse cristal aí que a Maria falou. Pode passar. É eu agora? Boa, família. Bom, eu vim bastante de aula, vocês já me conhecem, meu nome é Vinícius Souto, tá ligado? Vou falar um pouquinho do nosso processo aí, né? Deixa eu dar uma lida aqui rápida para poder contextualizar tudo e resumir tudo rapidinho. Basicamente, esse processo aqui é o que a maioria das pessoas fizeram, né? Tipo, parte de gravação de instrumentos, as vozes centrais, tal, finalização das nossas vozes, mais os efeitos e tal. Tipo, cada grupo aí eu percebi que fez da sua forma, né? E a gente teve nossa maneira de fazer. Eu acredito que a parte de gravação foi bem legal. Eu, pessoalmente falando, tipo, fui mais me desafiar do que argumentar, falar, quero fazer tal bagulho, porque realmente não estava na minha zona de conforto. Você fala de groove, violão, acústico, pai, pum, bagulho é beat e caixa, tá ligado? E bumbo. E é isso, mas foi super legal, tá ligado? Consegui fazer o que eu mais desenrolo, que é um versinho ali rapidinho, tá ligado? Eu sinto que na minha parte consegui conversar bastante com a parte da Maria. Eu acredito que só na minha mix ficou com a parte do Antoine. Infelizmente ele gravou muito pouco, aí teve que dar mó trampo lá para arrumar a voz dele, tá ligado? Porque ele cantou bem alto, bem perto, estourado, e foi muito pouquinho tempo a parte dele. Mas a minha parte eu não mandei putins ainda, professor, perdão, mas a minha tá legalzinha, tá um pouquinho diferente, acredito eu, do que os demais fizeram, tá ligado? Justamente pelo que o parceiro falou. Não, vou mandar, lógico, até meia-noite, né? Até meia-noite tá lá. Mas é isso aí, tipo assim, como o parceiro ali falou, cada um tem sua estética, né, sua vibe diferente aí, e cada um aplicou na sua mixagem, na sua masterização da melhor forma que cada um se identifica, né? E é isso, mano. Tipo, sei lá, o rolê das palmas foi legal de gravar, mas eu não deixei na minha música. Tirei, parça. Perdão, gente. Tá ligado? Falei, mano, não queria a palminha, não. Deixei só o bagulho lá. Enfim, tem umas brisas diferentes, tá ligado? Cada um. Enfim, família. Fechamento de gravação com participação de vocês, colegas na captação das palmas, como falei agora. E por último foi lá no laboratório a mixagem e masterização, que eu queria ter até fuçado mais, aproveitado mais. Mas é isso aí, né? Bola pra frente, baixar o Pro Tools craqueado lá. E é nóis. Ah, não, o professor não vai mandar pra nós, isso aí é eu, a responsabilidade é minha, gente. Desculpa. Pode prender eu aqui, ó. Quem é o próximo? Pode passar, professor. Não sei quem fala agora. Aqui são só alguns registros que realmente a gente não fomos os mais ativos na parte de registrar em fotos, né? Então, inicialmente, inclusive, né, temos pessoas ali envolvidas. Silêncio, só tinha eu nesse dia. Aqui é o nosso querido baterista Samuel, em memória, tá bem aqui no fundinho, ó. Que delícia. Tava aqui dentro, tá gravando. Enfim, e The Same, enfim. Exatamente, inclusive isso aqui é um print de um vídeo que você fez, Gabriela está ali, ó, Gabizinha, muito obrigada. Enfim, pode passar, é só um entretenimento mesmo. Ok, tá. E o marketing do nosso cristalzinho? Ué, não tá indo? Tá saindo.
Tá? Tá. Nossa, mas esse tá bem mais alto. Tá, o marketing. A gente, né, propôs assim, uma comunicação que explore trechos marcantes da música, né? Tipo, com bastante foco assim, em rede social, então, tipo, com bastidores da produção, vídeos curtos para Reels, TikTok e conteúdos mostrando o nosso processo criativo, né? A gente também pensou no boca a boca, que é bastante importante, né? Enfim. A gente pensou em micro-influenciadores também. Eles ouvindo a nossa música e nós mesmos, a gente estimulando, né, conhecidos ali, pequenas páginas. Anúncios também, né, no Google, enfim, voltados à repetição e as pessoas que interagiram com alguns conteúdos. E desenvolvimento de clipe para estimular as trends e que incentivam as pessoas a ouvirem as músicas. E é isso, gente. Pode passar. Pode. É o último? Gente, meu nome é Bruna. Só dando uma conclusão geral e falando sobre a guia, que eu perdi um pouco o time, eu não estava me baseando no slide. Mas a nossa guia foi muito fluida. A gente se baseou na voz e violão da Maria e do Gleiton. E, a partir daí, a gente foi montando o instrumental também. Como a gente já tinha uma estrutura bem clara em mente do que a gente queria propor, então o projeto em si foi muito rápido. As nossas gravações foram muito assertivas, tanto por parte da Maria, que guiou a gente na maior parte do tempo com a letra, com um direcionamento, quanto também com o restante do pessoal que já tinha uma certa experiência, também com o instrumento, com a base da música, com a montagem. Enfim, a partir daí a gente construiu a bateria, que deu um ânimo para a música, e também os arranjos de guitarra e também de baixo. Concluindo tudo, então, nosso projeto a gente vai mostrar agora para vocês. E, em geral, digo por todos que estamos muito orgulhosos, porque eu, pelo menos, estava bem assustada do que seria a produção em si, assim, de forma mais rápida, né? O projeto em si, o curso em si, empurrou a gente para a prática. Então, estou feliz com o projeto final e agora a gente vai mostrar para vocês. De apaixonar. Até que numa quinta tu me apareceu na esquina de Piranga e Maria de seu amor. Saudades do que a gente nem viveu. E como é que eu faço se vivo agora? Esperando entrar pela porta e virar meus olhos até amanhecer. Só a gente se encontrar, dois virão. Me arrepia só de pensar. Eu não quero mais parar. Se eu beijo tua boca, meu bem, eu fico louca pra fazer tudo funcionar. Sua vida mudar, nem que seja dia a dia, noite a noite, eu te amar. Se olho nos teus olhos, eu vejo meu futuro e como foi que aconteceu. Unbelievable, baby, só tem você. Já faz um tempo te estampo na minha roupa e que seja centelhas do céu. Vira vez cada palavra na minha boca, eu te retrato em todo papel. Já faz um tempo que cimo nossos nomes, meu peito ressoa o clamor. Quero tua mão e saciar toda a tua fome, sussurrando que o peito berrou. Nossa cor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras que virão. Eu já te amava sem te conhecer, mas conhecendo é de enlouquecer. Sigo sonhando até sem dormir, tendo miragem sobre ter você. Me transporta pra outro lugar, na minha vida sempre eu. E você comigo no quarto, pelada, falando de todas as coisas que deixam minha mente perturbada. Essa mente perturbada.
se perdeu, chega um momento que se pá, quem vai parar sou eu. É só a gente se encontrar, dois viram um, me arrepia só de pensar. Eu não quero mais parar. Se eu beijo tua boca, meu bem, eu fico louca pra fazer funcionar sua vida mudar, nem que seja dia a dia, noite a noite eu te amar. Se olho nos seus olhos, eu vejo meu futuro e como foi que aconteceu. Unbelievable, baby, só tem. Se eu beijo tua boca, meu bem, eu fico louca pra fazer funcionar sua vida mudar, nem que seja dia a dia, noite a noite eu te amar. Se olho nos seus olhos, eu vejo meu futuro e como foi que aconteceu. Unbelievable, baby, só tem você. Oi, gente, boa tarde. Sou Valéria Nascimento. E boa tarde. E nós temos o grupo aqui, ó, nossa música Fora do Chão, grupo musical. E eu vou apresentar para vocês o Ivan. Ele vai falar sobre o nosso grupo. Palmas para ele. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Inicialmente, a nossa música surgiu com a ideia de construir... Afasta um pouquinho. A nossa música surgiu com a ideia de construir algo funk, groovado também. As primeiras referências que a gente teve foi Bruno Mars, Uptown Funk, essas músicas, sabe, bem pra cima, bem galera, essas músicas bem que tira tanto uma criança quanto um vovô do chão para dançar numa pista, por exemplo. Essa foi a ideia inicial, o ponto de partida para a criação da música. E aí tudo começou com o Eric, que fez os primeiros arranjos, né, no violão. E aí é isso, né? Aí a gente começou a pesquisar a letra não, na verdade. A gente teve a nossa grande querida Maldi, que fazia parte do nosso grupo, que ela que construiu, na verdade, o que é grande parte da música. A melodia, toda a construção melódica, do vocal também. E aí a gente foi adaptando algumas coisas na letra. Era uma letra, acho que ela escreveu grande parte da letra, né? E aí a gente foi adaptando para como a gente achava que ficaria melhor. E aí é isso, né? Agora a gente vai apresentar a nossa música. Quem é o primeiro que fala aí? Dani? Dani? Bom, oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Dani. Você já sabe, enfim. Nós, como público-alvo, a gente acabou cometendo o mesmo deslize que ele mencionou. A gente escolheu tanto os millennials quanto a geração Z, 18 a 35 anos, que vivem um ritmo acelerado, buscam momentos reflexivos em meio à rotina. E as pessoas que consomem esse som são pessoas que escutam no Spotify, no TikTok, adeptos a playlists lo-fi e chill groove e também de MPB moderno. E os valores que eles possuem é autenticidade, pessoas que se preocupam com a questão da saúde mental, e busca por conexões reais em meio à pressão social e financeira do mundo que cobra caro, né? Que a gente menciona que o mundo cobra caro, mas eu pago com o que eu sinto. Pode passar. Sou eu de novo. Eu vou ler, tá, gente? Ó, conceito artístico. Não quero viver na pressão. A música é uma narrativa de descompressão. O contraste entre o pé no chão é a realidade e o fora do chão é um estado mental de paz. Visualmente, exploramos o brilho do luar contra o concreto da cidade e refletindo a instrumentação que mistura o orgânico, o violão, com o urbano, que é a bateria, a guitarra e o solo. Se quiser explicar um pouco sobre. Próximo. Pode passar. Bom, a estrutura da letra é uma reflexão urbana. A gente mencionou que, ao caminhar, sempre me pego observando o luar, uma cidade que não deixa eu parar. A gente, em meio à correria do dia a dia, sempre acaba... tô no ônibus. Eu, esses dias mesmo, estava no ônibus, eu falei, gente, o céu está tão lindo.
Eu vou descer do ônibus, faltam alguns pontos só para chegar em casa. Esse momento que você para se conectar com a natureza, que não costuma ocorrer com tanta frequência, porque a gente está sempre na correria. E o manifesto da música é: não vou mais vender minha alma por um troco de atenção. O que acontece? Nós que queremos ser artistas e se preocupar com essas questões da mídia, então a gente sempre faz as coisas para vender a nossa alma por um troquinho de atenção. Vou postar uma fotinha assim, vou fazer um som que está em alta. Então, tudo isso que às vezes foge da nossa identidade de fato, né? E o refrão, ele age como clímax, é o desejo de viajar na lua e viver fora da pressão, né? Essa questão de que eu entendo muito bem, eu falei que a letra foi feita para mim, que a Maldi devia, sei lá, ter escrevido pensando na minha história, porque eu realmente tenho até uma tatuagem aqui, ó, que é de um astronauta com os livros. A minha marca é construída em cima de um astronauta, então eu tenho essa questão de sempre ser a pessoa que disseram que vivia no mundo da lua. Porque eu sonho muito alto, eu crio um monte de coisas, e as pessoas falam assim: ai, sonha demais, nem botam fé, assim. Então, é sobre essa questão de eu sempre me cobro muito, então, de tentar viver fora da pressão e, mesmo assim, me permitir sonhar. Oi, pessoal, sou o Daniel. Vou falar da ponte, o rap, e o Miguel vai finalizar com conexão. Bom, a ponte é a sensação de voar sem sair do lugar e reflete, tipo, quando a pessoa escuta, ela vai sentir a sensação que ela está saindo do lugar sem aquela pressão da sociedade. E, deixa eu ver, rap, uma visão panorâmica do Carlos do Alto. Vou até ler aqui o que eu escrevi. Que entra como a parte mais direta e urbana da música. É onde a gente traz mais atitude e conexão com a realidade da rua, que ainda mantendo a identidade da faixa e reforçando a mensagem sobre a pressão e liberdade da expressão. Agora, Miguel. E aí, gente, desculpa aí. Eu vou ser bem rápido mesmo, tá? Por causa que eu não tenho muita coisa para falar, não, tá? O ritmo baile de favela suave traz a ancestralidade e a rua para a produção de elite. Só isso mesmo, gente. Obrigado. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Foi também, Carlos, não foi eu que escrevi a letra. Nessa foi o Ivan. E o Ivan pode falar sobre isso, por favor. Eu escrevi a ponte e o rap, né? O rap, basicamente, eu quis fazer... Tem várias analogias, né? Não quero ficar explicando em si o que cada trecho é, né? Mas fala sobre essa realidade, nossa realidade de artistas, realidade dos trabalhadores, realidade principalmente da parcela periférica da sociedade, que vive tentando acertar, tentando chegar num ponto, e essa dificuldade, né, essa dificuldade de chegar, essa dificuldade de acessar, essa dificuldade de penetrar mesmo, né, as coisas da sociedade, os lugares, seja um show, seja fazer um show, seja um trabalho, enfim, né. E aí essa parte do rap é basicamente isso, né, essa quebra da música, onde a gente traz essa racionalização assim, para uma questão mais social e tal, né. Acho que é isso, basicamente, assim, para ser breve. Pode passar. Oi, gente, eu sou o José e eu vou falar um pouquinho da produção técnica. No Coração Ritmo seria a bateria e o baixo, que formam um groove que sustenta a paz da letra. A textura harmônica seria o teclado e o violão, que trazem um calor orgânico e o brilho estelar. E o clímax final seria o solo de guitarra, para levar a música ao estado fora do chão. Pode passar? Bom, agora falando um pouco sobre as etapas da produção, né? Nós tivemos a fase da gravação, em que a gente gravou, a princípio a gente gravou o violão, a gente teve algumas complicações com a bateria e com o baixo, então meio que a bateria e o baixo ficaram meio que por último. Isso, de certa forma, foi um desafio para a gente, né, poder lidar com isso, que era uma coisa que a gente não estava esperando, mas foi bom para a gente realmente
aprender com certas situações que a gente não espera, né? E como a gente pode lidar com isso. Eu gravei o violão, a bateria a gente pegou muito da internet, o baixo quem gravou foi o Marcão, guitarra também foi o Marcos, e as vozes cantou o Ivan, a Valéria e a Dani. Né? Então foi isso. Faltou o tecladinho ali, mas que, né, foi o que toquei também. E teve um teclado. Mas só pontuando mesmo, que tem um órgão. Sim, teve um teclado e um órgão. Olá, olá. Pessoal, nessa parte de produção, eu acho que eu vou trazer, acho que o Eric explicou de uma forma bem resumida, mas eu vou trazer um pouco, acho que, da minha visão própria em relação ao curso sobre isso, e eu acho que vai muito de encontro ao que você falou do estilo de música, né? A partir do momento que você está produzindo, você vai lidar com diversos artistas e diversas músicas diferentes, estilos diferentes. Eu acho que no curso foi mais ou menos isso. E aí é uma experiência pessoal, tá? Fugindo um pouquinho disso, quando eu entrei para fazer, eu imaginei pelas diretrizes do Senac que todo mundo tivesse um conhecimento mínimo já com alguma parte de música. E isso me surpreendeu quando eu cheguei aqui. Porque tem muita gente que gosta muito de música, e vive música, e fala que respira música, mas que, a grosso modo, eu acho que nunca teve essa imersão, essa experiência de montar uma bateria mesmo, de montar um microfone, microfonar as coisas. E isso eu achei um desafio grande. Porque é fácil eu chegar e conversar com um baterista ou com um baixista quando ele já toca. Você vai fazer isso, isso e isso. Como que eu explico isso para uma pessoa que não sabe? Então, acho que isso é um desafio grande e um desafio legal. Foi legal viver isso, porque acho que, como produtor, vai existir muito isso. Vai ter muita gente que vai chegar, imagino, crua de tudo. Vou dar um exemplo da Valéria, por exemplo, que faz música com as meninas, né? Ela não toca nenhum instrumento, mas tem algumas músicas, né? Pelo que ela conversou com a gente, ela levou o produtor, fez aquela música pra gente. Como fazer isso a partir de uma perspectiva de uma pessoa que não vive a música? Como que eu chego para um baterista e falo, eu quero assim, 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 mas isso é o que está na minha cabeça. Como que eu traduzo isso para o cara, saca? Então, esse lance, para mim, foi interessante. E eu acho que, musicalmente falando, do meu grupo, era o grupo onde tinham menos pessoas que tinham essa intimidade com a música mesmo, de tocar. Então, foi desafiador, né? A gente passou por etapas aí que não foram fáceis, e como a Maldi fez a letra, depois ela saiu. A gente ficou um pouco triste com esse ponto. Porque a música era um tom dela. E eu não tenho esse tom. E a música sobrou para mim cantar. Mas aí a gente faz o melhor que a gente pode. A música estava numa dinâmica completamente diferente, né? Por conta de estilo de voz dela. A voz dela era muito alta. E a gente teve que adaptar tudo isso no meio do caminho. Foi o que o Ivan disse, adaptar para uma voz completamente oposta, que era dele. Sim, então com isso a gente teve que alterar. E assim, etapas que eu acho importantes, não sei se todos os grupos passaram, mas da gente, na minha opinião, foi muito notável. Foram essas mudanças. Então, no caso de organização, eu achei que é preciso essa organização e é preciso um foco muito grande nisso para que não se perca, porque a gente já tem pouco tempo, não dava para ficar mudando isso a todo momento. Então, assim, foca nisso e vamos nisso. Se vai dar certo, não sei, mas vamos nisso. Não dá para ficar mudando as etapas. Isso é uma coisa que serve de aprendizagem. A segunda coisa é saber lidar com as partes que a gente não espera que aconteçam. E aí, de novo, vou trazer um exemplo dentro do grupo, mas não é apontando o dedo, não é de forma pejorativa, de forma alguma. Por exemplo, com a batera, que já foi dito, né? A gente não conseguiu gravar a batera. Já foi visto isso no início, a gente já percebeu, já mapeou que, de fato, ele não conseguiu fazer a primeira levada, e tudo bem, de novo, está tudo certo. Todo mundo está aqui para aprender junto, e é um processo. Não tem problema. O lance é que a gente, como produtores, ou enfim, a gente já devia ter mapeado e já barrado isso no início. Se acontecer um erro, não deixa passar. A gente, no caso, deixou. Isso acabou onerando o tempo, onerou as outras coisas que a gente precisava gravar. Ficou tudo muito embolado por conta disso. De novo, a culpa não é do Miguel. De novo, ele está aqui, está aprendendo como todo mundo. Não é uma culpa específica dele. Não é uma culpa específica dele, mas foi algo que aconteceu que foi muito marcante no grupo, porque por conta disso. Mas assim como aconteceu com o Miguel, também aconteceu com o Ivan. Ele acabou de falar. A Maldi tinha a voz lá em cima, era outra dinâmica a música.
teve que cair completamente, encaixar na voz dele. E aí como que encaixa a voz da Dani com a do Ivan? Enfim, uma salada. Mas, a grosso modo, essa etapa de produção, acho que para encerrar, para passar para as outras pessoas, eu acho que foi mais ou menos isso. Essas foram as visões que eu tive e coisas que servem acho que de aprendizagem mesmo, para, se vier a acontecer de novo, já ter bem claro e bem mapeado na mente para não deixar passar. Sim. Tinha só mais um outro slide. Pode passar. Etapas produção 2. Essa parte aqui, o Marcos falou sobre a parte agora, essa parte da produção, mas de problemas, né, que a gente enfrentou. Eu vou falar só rapidinho um pouco para encerrar sobre a parte mais técnica, de como foi esse processo de produção, pelo menos em específico o meu. Inicialmente eu analisei bem todas as trilhas da música, todas as faixas. Antes de mixar os canais, eu fiz toda a montagem de como eu queria fazer, de quando eu queria encaixar. Teve vocais que eu precisei duplicar, teve instrumentos que eu precisei duplicar, principalmente o teclado, porque como eu peguei assim muito rápido para gravar, era tipo 10 minutos só para gravar, acabou que tiveram partes que não ficaram tão assertivas, eu precisei picotar, né, fazer o Frankenstein. Aí da mixagem, né? A parte da mixagem, eu quis dar uma atenção, obviamente eu equalizei tudo, né, todos os canais de voz, mas por intuição minha, assim, dei uma pesquisada também para ver como que eram as métricas para cada instrumento, para cada tipo de vocal masculino, feminino, porque eu também estava trabalhando com a voz da Val e da Dani, e por mais que, não falando de forma negativa, né, mas por mais que eu não achei o vocal tão afinado ou tão assim, eu queria manter ele porque eu gostei das nossas vozes cantando juntas. Então, quis dar um jeito de colocar esses vocais lá na música, né? Aí, falando um pouco sobre os efeitos também que eu usei, coloquei apenas em algumas partes os efeitos, porque a música já está bem acústica, não queria fazer muita coisa, colocar muita linguiça, queria deixar mais só uma sensação mais aérea na ponte. No rap também fiz uma pan. Inicialmente eu tinha feito um pitch voice, né? O Eric, eu acho que fez uma pitch voice na mix dele, e aí eu achei interessante, coloquei na minha também, mas aí ficou muito grave. Efeitos, teve um delay também que eu usei ali no rap, e só. Sobre a masterização, gente, eu não tive muito tempo de trabalhar minha master, mas eu dei uma mexida lá no plugin e tal, e pelo ouvido que eu tenho, eu tentei chegar no que eu achei que poderia ser viável. Em comparação às outras masters que a gente tinha no grupo, eu achei a minha mais baixa. A do Eric e a do Marcos eu achei, não sei se vocês ouviram as três juntas em diversos dispositivos, mas a minha eu achei a mais baixa. Acho que faltou um pouco de atenção, talvez na parte de dar um ganho, alguma coisa, um brilho, não sei. E é isso, basicamente, né? A nossa música aí tá pronta, fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito feliz com o nosso som. Não esperava que fosse sair isso, entendeu? E fiquei surpreso com o resultado, gostei, assim, todo mundo pôde criar um pouco, trabalhar um pouco, sabe? E não é que fiquei surpreso, assim, eu fiquei surpreso positivamente, entendeu? Com o resultado. Eu gostei, assim, do som. E é isso, gente. Aproveitem. Obrigado pela atenção. Vamos apresentar a nossa música agora. Eu coloquei no final, só um agradecimento só mesmo ao senhor, que sem o seu direcionamento a gente não teria conseguido. Eu falo assim, gente, desculpa, quando a pessoa mais velha aqui eu falo desse jeito. E eu agradecer, né? Porque sem o direcionamento do professor não teria como ter sido da forma que foi, porque é muito importante o conhecimento de vocês para nós, né? Que a gente está numa estrutura que eu até falei, pessoas que já fazem músicas muito boas, assim, eu acompanho a cena do reggae, assim, e já fazem um trabalho lindo, assim, mas nunca tiveram acesso a essa estrutura que vocês têm aqui. Fazem, assim, na casa deles, de uma forma super humilde, tanto que eu fui, paguei uma produção e não soube o que fazer, por isso que eu vim aqui fazer o curso, entender melhor, porque eles fazem um milagre.
Eu chego no show de reggae e fico assim, nossa, meu, é muito foda. Quando eu cheguei no estúdio do menino, eu falei, puta que pariu, esse menino faz isso aqui com isso aqui. Como assim? Se eles tivessem o acesso que eles têm, tanto que eu falei pra Valéria, que eu vou divulgar porque as pessoas não têm um conhecimento que é tão fácil assim participar de um curso desse. E eu só coloquei uma frasezinha só pra encerrar, gente. Que a gente nunca perca essa vontade de voar sem sair do lugar. E foi um prazer dividir essa pista com vocês aqui. Eu desejo muito sucesso, foco e que a gente continue enfrentando a escuridão com a nossa arte, tá bom? Bora pra cima. Obrigado, gente. Sempre me pego observando o luar, uma cidade que não deixa eu parar. E quando não dá jeito, vamos ter que se abraçar. Não vou mais não vender minha alma por um troco de atenção. Se o mundo cobra caro, eu pago com o que sinto. E ainda estou no chão. Eu não quero viver tanto na pressão. Quero viajar na lua, viver fora do chão. Eu não quero viver tanto na pressão. Quero viajar na lua, viver fora do chão. Quero caminhar, eu vou viver com atenção, pensando longe, mas não tendo o pé no chão. Conhecer, não desistir, enfrentar, sem medo da escuridão. Sinto que posso voar, sem sair do lugar, sem direção pelas ruas, tentando me encontrar. Sinto que posso voar, sem sair do lugar, sem direção pelas ruas. Se até os planetas se alinham, minha trajetória vai mudar. Aqui do alto eu vejo o caos, eu vejo tudo. Como é pequeno esse grande mundo. O sol se põe, a lua sai, o dia termina, dando rolê de madrugada, neblina. A pista cheia, sente esse grave baile de favela, fica suave. Meus pés fora do chão, vejo o futuro da nossa geração. Quando você ouvir essa batida, eu danço, você dança, se joga na pista, vem. Primeiramente, muito boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel, um dos Gabriéis do grupo, de 3. Quantos tem? 3. 4? E a Gabriele. E a Gabriele. Fala. E o Lucas. Primeiramente, e o Robson. E o... Tá. Tanto que o nome do grupo até sugeri ser chamado de Gabilu, né? Que é os Gabriel e o Lucas. Né? Seria os Gabilu, o nome do grupo.
Primeiramente, muito boa tarde, gente. Eu sou o Gabriel, me apresentando de novo. Vou falar sobre a composição da nossa música, que ela foi uma composição muito complexa, de certa forma. Ela veio pra mim no momento que eu acho que eu estava numa situação diferente, numa visão diferente de tudo que eu tinha. Tipo, desde o começo do curso até agora, eu acabei vendo coisas que eu jamais achava que ia ver, jamais ia chegar sozinho, sabe? Então essa composição ela é muito unida também, de certa forma. Ela funciona como todo grupo. Ela chegou sozinha, mas ela foi se formando junto com todo mundo. Eu fico muito feliz da forma que ela acabou tomando, assim, essa forma dela foi muito bonita. Tipo, ela tem umas referências de todo mundo, ela tem uma visão, uma perspectiva muito grande de cada um do grupo. E essa coisa que eu mais gosto nessa música. Ela também vem muitas de referências de cada um, de estilos, por mais que a gente seja mais unido de certa forma, a gente ainda tem muito horizonte diferenciado, assim. A gente sempre teve essa visão mais ampla de tudo, assim. Então, eu fico muito feliz que todo mundo tenha uma participação muito grande nela, que tenha colocado sentimento, que tenha colocado suas habilidades, assim, o seu destaque nessa música, que tenha feito dessa forma. Então eu fico muito feliz. Pode passar o slide? Uma das referências que eu estava pensando muito é sobre essas bandas de rock, que a gente focou nesse estilo de rock. E são bandas que eu gosto muito, que eu ouço, que eu me inspiro muito nisso e que eu quero chegar nesse nível, sabe? Eu quero ter essa vivência, ter essa música, ter um contato muito grande com o público, assim como as bandas têm comigo, de trazer essa mensagem, de levar as coisas para frente. E essas são as minhas referências, é uma banda muito boa, Jonah Bug, eu recomendo que vocês ouçam também. E meio que foi essa o nosso referencial. Deftones também, que chegou pra gente bastante, assim, a referência, a gente até comparou bastante a música com esse estilo de rock, assim. Tem nada a ver. Tem, um pouquinho. O estilo de acorde que a gente usa com Nona é bem... Então, sim. A composição tá meio puxando essas raízes, assim, e eu acho isso muito maneiro também. Pode passar? E o público-alvo que a gente tem em mente é um público mais jovem, é um público que está na nossa faixa de idade, é um público que talvez ressoe. Eu acho que música tem muito do espelhamento, de você achar algo em você que está na música. Achar algo que você tem como perspectiva e achar realmente uma linha, assim, de se entender, de colocar certos sentimentos, de fazer parte de algo. Então, música, para mim, tem muito do espelhamento, então... O nosso público-alvo é um público bem mais jovem, um público de, sei lá, de 18 a 25 anos, que é a nossa faixa de idade também. Então, daqui a pouco você não faz mais a música. Então, esse foi o nosso público-alvo. Tipo, realmente, essa público mais jovem. E o processo de gravação, ela também foi... Quer falar? No caso, boa tarde, meu nome é Gabriel. No caso, o processo de gravação que a gente fez, começamos pela bateria e depois o baixo para ter pelo menos a base da música feita. As vozes elas foram gravadas em cima do violão, da gravação da guia do violão. E depois a gente quer agradecer a participação do Marcos, que emprestou a pedaleira para a gente conseguir a distorção e a parte do clean da guitarra. Regulou a Gibson. E a gente também teve auxílio. Quem gravou, na verdade, foi eu, o Lucas, o Robson e o Wellington. E pode passar. E agora, vocês me perdoem, eu vou falar pra caramba, tá? Eu não mixei a música no Pro Tools, porque eu não ia conseguir aprender a fazer o que eu queria fazer no Pro Tools em 2 semanas, tá? Desculpa. Então, no caso, eu usei o Pro Tools para gravar a música e depois eu exportei todas as faixas, mas eu editei tudo no FL Studio, tá? A parte de edição e de mix foi feita no FL Studio, porque eu já estava habituado com o FL Studio. Na parte de edição, também, eu... Antes de passar num compressor, qualquer coisa, eu ajustei o volume de tudo, cortei tudo que não fosse necessário, qualquer coisa que... Ajustei as fases, né, dos microfones da bateria. E também na questão dos vocais, eu não afinei nada, não passei Melodyne nada, porque eu achei que ia ficar pouco sincero se eu fizesse. E até os vocais já estavam bons, né, o suficiente. E aí, no caso, a mix eu comecei pelo bumbo e pela caixa. Só que é o seguinte, o bumbo e a caixa dessa música que a gente gravou, aqui a bateria era boa. Só que eu acho que não encaixou com o estilo de música. Eu acho que ela pedia outra coisa. O bumbo ele não tinha clique, ele era um bumbo muito redondo,
que funciona com um MPB ou qualquer coisa do tipo, mas não tem aquele cliquezinho do rock. E o som de caixa, ele estava meio ríspido também, eu achei que ele estava muito curto e não funcionava. A gente queria um negócio que tivesse um pouco mais de impacto, né, fosse um rock mais anos 2000, sei lá. Então eu comecei mixando pelo boom pela caixa, fiz gate em tudo para não sobrar nada e usei o boom e a caixa de trigger. Não substituí 100% do boom da caixa, eu usei tipo 70% de sample só. E o sample não era um sample de boom e caixa que fosse muito direto, ele tinha velocidades diferentes, então fica bem realista, eu acho. É o seguinte, depois eu trouxe os overheads para cima, eu fiz um microfone de sala fake, porque essa é a alma da bateria, não tinha microfone de sala aqui, e então a bateria ficou muito seca, muito na cara, eu não gosto desse som. Mas não ficou legal o microfone de sala, então eu deixei ele um pouco de fundo, até porque é difícil você conseguir fazer ele não dar problema de fase depois, né? E os tons são originais, a hi-hat original, tudo foi gravado aqui, certo? Eu só mixei e comprimi e tal. E aí, não vai dar para ver aqui, mas toda a bateria ela é ligada num drum bus. E nesse drum bus só tem um compressor, que ele eu acho que ele é um 1176, mas é um compressor muito rápido, que é só por causa do envelope, certo? Se a bateria são várias peças, se elas não estão comprimidas, elas não parecem que são uma coisa só. Elas parecem que são várias peças separadas. Se você comprime, está tudo respeitando o mesmo envelope, certo? Então, mesmo ataque, mesmo decay, mesmo qualquer coisa. Então, toda a bateria está indo num compressor. Depois eu passei para o baixo. O baixo, no caso, eu fiz um sidechain do bumbo com o baixo. Não é o sidechain do baixo inteiro, não é todo o baixo, é só as frequências graves do baixo que abaixam quando o bumbo bate, para ter um pouco mais de espaço, depois aumentar mais volume. Guitarras 100% esquerda, 100% direita, tudo junto, mixei tudo junto. Não solei nada, só ouço tudo em contexto. Se você sola muito, e também se você ouve muita música várias vezes em loop, você esquece o que você está ouvindo e acaba ficando ruim a mixagem. Então é bom você mixar um pouco e para e volta, né? E todo o instrumental, a parte clean, tudo, tá ligada num instrumental bus, que ele não tá indo nenhuma voz, nada nele, é só o instrumental, tá indo nele. E ele, de novo, tem a compressão mais importante, que é a compressão de cola, né, o glue compression, que é uma compressão que ela vai juntar todo o instrumental e fazer ele todo respeitar o mesmo envelope. E mesmo se o baterista passar um pouquinho para frente, alguém entrar meio errado, parece que é a mesma coisa, quando tá tudo comprimido igual. E o vocal, ele tá com um sidechain de reverb, então quando o vocal canta, o reverb abaixa e depois ele sobe, para dar um pouco mais de espaço na mix. E aí a master... A master, no caso, eu só usei um clipper para tirar um pouquinho do topo do boom da caixa que estava sobrando. E aí no limiter eu desativei o true peak, porque eu acho que fica um som muito plástico. E eu voltei tipo 0.4 dB para não passar de 0 dBFS, porque senão ia clipar. E bateu 8 loops. Poderia ter empurrado menos 7 se eu quisesse, mas deixei 8. Tava bom. E é isso. Pode falar. Vai lá. Oi, gente, adivinha meu nome? Gabriel. Gabriel Melo. A gente se chama pelo sobrenome aqui, que se fala Gabriel, parece uns 10. Bom, falar um pouquinho sobre minha visão sobre a composição. Foi bem interessante, porque a gente teve várias ideias no início. A gente pensou em uma pegada meio Charlie Brown Jr., assim. E aí depois a gente tentou misturar um shoegaze com um bossa nova, que ficou uma porcaria. Tanto que na primeira vez que a gente veio aqui, a gente mal conseguiu tocar. Foi engraçado, porque a gente não tinha ensaiado nada. E aí a gente chegou aqui com tudo, com a confiança e tal, que a gente ia tocar bem. A gente tocou muito mal, ficou péssimo. Mas foi interessante pra gente ter esse choque de realidade, de que, tipo, no final das contas, ninguém sabe o que tá fazendo, sabe? A gente só tá aprendendo o tempo todo. Bom, na parte da bateria eu me diverti muito, foi muito divertido pra mim. Eu nunca tinha passado pela experiência de microfonar a bateria e tocar, sabe? Pra gravação mesmo, é muito diferente. Tipo, você tem que sempre focar no tempo, e o tempo é o essencial. É porque eu sou acostumado a tocar, eu comecei a tocar bateria na igreja. Então, é várzea, né? Então você toca bem, mas se você errar uma coisinha ali ou outra, não tem tanto problema. Agora, na gravação, você tem que começar tudo de novo, né? Foi interessante. E eu puxei um pouquinho também, na hora de escrever o segundo verso da música que vocês vão ouvir, eu puxei muito de inspiração o primeiro verso que foi escrito pela Gabi. E aí eu pensei em algumas coisas pessoais que passaram por mim, né? Eu não vou falar, porque são pessoais, aí fica na interpretação de vocês, né? Aí vai virar um pessoal de vocês. Não vou falar. Enfim, mas
Aí fica na interpretação de vocês. Eu gosto dessa ambiguidade de você poder interpretar a letra da sua forma. Eu acho interessante. Bom, é isso. Obrigado, gente. Oi, gente. Eu sou a Gabriele. E aí, eu sou a única integrante mulher desse grupo, inclusive. E LGBT. Um beijo aí pra... Enfim, seguimos. O que acontece? Na parte da composição, eu fiz 70%, 60% da letra, 20% e 20%. Por aí, essa porcentagem, eu sou de humana, gente. Então, infelizmente, foi 67%. Exatamente. Então, como começou? A gente começou com todas essas ideias no primeiro dia e nós somos um grande grupo de avoadinhos. Essa é a questão. E aí chegou o nosso querido Gabriel Pedreira, que chegou para delegar as coisas. O cara chegou e falou assim, ó, acabou a brincadeira aqui, vai ser assim, assim, assado, e eu acho que deveria ser assim. E aí a gente teve um norte maior, que deu uma... Acho que foi mais... Deu uma organizada, assim, foi mais... Pois é. É até um pouco complicado, mas a gente se entende. E aí, a minha parte sobre a letra, eu já tinha partes dessa letra, foi um grande amontoado de letras que eu tinha, e eu gostaria de falar um pouco sobre ela. Eu sei que a gente pode deixar a ambiguidade de cada um ter a própria interpretação da letra, mas eu acho que a letra ela conta uma história de amor, assim, um amor meio avassalador. Ela começa com o toque macio da sua pele, que repele tudo de triste que há em mim, que é uma coisa assim... Nossa, você tirou toda minha tristeza, eu te amo mais do que tudo. E aí, junto do beijo, eu vejo, me prendi a ti. É uma coisa assim... Eu estou em dependência emocional, definitivamente. E aí, a gente foi desenvolvendo isso. Teve uma parte que o Gabriel, o Pedreira, fez, que é do céu ao mar... Achava nada aí a gente... Sim, a gente fez, mas eu acho que fica legal essa coisa meio lúdica, assim, entre a música, entre do céu ao mar, a luz correu. Nos seus sinais confundem os meus. E foi desenvolvendo isso. O refrão, vocês vão ouvir, na real, eu vou falar mais, porque senão eu vou ficar falando... Como que é a palavra? Spoiler. Não é spoiler, mas pode ser. Eu vou estar... dando um spoiler da música que todo mundo aqui já ouviu várias milhares de vezes, mas o refrão, a gente chega, que é um amor que ele atravessa você, que você nem sabe de onde vem. O nome da nossa música é Tragos e Amassos, que foi uma relação que eu tive, que a gente tinha bastante estragos e tinha bastantes amassos. E aí tem uma coisa de acender em ideias e conversar, tá ligado? Então, assim, eu espero que vocês gostem. E tem a questão de distribuição que a gente pensou. Eu já fiz alguns conteúdos referente a isso, nas redes sociais, inclusive, mas nada muito concreto. A gente, na verdade, não pensou em muita coisa, não, referente a isso. A gente pensou em fazer um show nosso, umas coisas, umas músicas, uns EPs, mas eu acho que em questão de distribuição seria mais show mesmo. E divulgar em redes sociais, mas é porque acho que a gente faz mais música por amor, mais do que por essa... Amor não, né, gente? Eu quero dinheiro no meu bolso, por favor. Cadê? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Just kidding. E aí, eu acho que é isso. Quem vai finalizar é esse daqui, gente? Acabou, então. Caramba, gente, muito obrigada. Nós somos os Gatos do Telhado e o Robson. Esse é o nome. A gente se juntou de madrugada ontem, na bosta do Discord. Olha isso. Obrigada por observar. Opa. Oi, eu não sou o Gabriel, eu sou o Lucas. Esse slide está todo zoado, mas só para relembrar o que cada um fez. O Wellington e o Robson, eles foram bem importantes na parte de gravação e captação. Eles montaram e microfonaram a bateria, tipo, adiantaram muito o nosso trampo aqui. Aí, para gravar, o Gabriel Silva, ele fez o riff de guitarra, ele fez aquele arpejo do começo, que vocês vão ouvir. Aí, daí veio o baixo acompanhando, melodicamente, no mesmo campo harmônico.
que veio a bateria e tal, encaixou. No primeiro dia, o Gabriel Pedreira e a Gabriele não vieram. Eles só chegaram depois. Então o Gabriel completou com mais partes da guitarra e ela com a letra e a melodia dos vocais. E é isso. Só pra... Acabou. Nhau, nhau, nhau.